Olá, eu sou a Will, terapeuta holística e facilitadora de cursos na área de expansão consciencial. Essa é a nossa terceira aula online do workshop sobre cristais. E eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu acho que eu não falei desde o início. Esse workshop presencial, eu trago também a relação dos cristais com os chakras. Aí eu vou passar isso aqui para vocês também no online, eu vou trazer uma aulinha, a gente tem mais duas aulas ainda, então essa aqui é a terceira, a gente vai ter uma aula bônus, que é uma aula sobre cristais e chakras, tá? A aula que vem, a aula número 4, a gente vai falar sobre as orgonites, eu vou explicar para vocês o que são as orgonites, como que a gente pode aproveitar os benefícios de um orgonite, do que é composto, qual o princípio ativo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E na quinta aula a gente vai conversar sobre cristais relacionados com os seus chakras, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a limpeza, ativação e como você guarda os seus cristais, tá? Então, assim, existem muitas histórias, a gente ouve, a gente lê, né, que o cristal precisa de sol, lua, sal grosso, água corrente. E aí eu vou dizer para vocês que todas essas opções são válidas. O que a gente não pode esquecer é que o cristal, ele é autolimpante. Ele se regenera sozinho. O cristal é o DNA do nosso planeta. Então, ele tem uma força interna na pedra que se regenera sozinha. Olha essa pedra. Ela tem veios de enxofre, né? É um citrino com enxofre. Quando a gente fricciona ela numa outra, vocês não vão sentir aí, mas o cheirinho, o aroma de enxofre fica bem intenso. Ou seja, era um cristal que estava muito inserido no ambiente, né? Para essa captação do enxofre. Então, são muitos elementos num cristal, numa pedra, mas o elemento principal dele, que é a essência, está conectada com o DNA do nosso planeta. Então, ele é sim autolimpante, tá? A maior compreensão que a gente precisa ter em relação a isso é que esse cristal ele precisa estar ativo, né? Então, aqui, nessa questão, entra a programação do cristal, muito mais do que a limpeza física. A limpeza física, ela é super importante, a limpeza da pedra, claro, mas lembrar que ele é autolimpante, que ele se regenera sozinho, faz com que a gente se conecte com a importância de programar o seu cristal. E lembrando também que os cristais, eles captam a energia e vibração de qualquer pessoa que os segure. Então, por exemplo, eu como terapeuta, eu tenho os meus cristais de atendimento que ninguém manipula, só eu mexo nesses cristais. Então, se você é terapeuta e utiliza os cristais, o interessante é você sempre limpar esses cristais em água corrente após cada atendimento, quando você utiliza, né? E eu também deixo eles no sol, na janela do meu consultório tem um parapeito que bate sol, então eu passo na água corrente e ponho ali para pegar um solzinho. Mas a manipulação dessas pedras, outras pessoas não mexem, sempre sou eu que mexo. Porém, se você tem cristais na sua casa, por exemplo, e tem mais gente que mora com você, criança, as pessoas pegam os cristais, né? Porque eles chamam a atenção, então as pessoas manipulam o cristal. Então, se você deixa ele, você não precisa esconder os seus cristais dentro de casa. Você pode deixar em cima de uma mesinha, num cantinho, mas está sujeito a outras pessoas mexerem. Pessoal, não é proibido, tá? Existe uma coisa também de que ninguém pode mexer nos meus cristais. Se você está deixando o seu cristal em cima de uma mesinha na sua casa que está visível para as pessoas, por ressonância, esse cristal vai chamar a atenção daquela pessoa. Aquela pessoa vai querer mexer. Não tem problema algum mexer no cristal, contanto que você perceba isso e depois que essa pessoa for embora, sair da sua casa, sair do ambiente, você vai lá e passa na aguinha corrente, tá bom? E você pode reprogramar depois também. E a gente já vai falar sobre programação de cristais, tá?
Então, os cristais têm a capacidade de autolimpeza, mas sempre é válido se passar em água corrente. Então, assim, no workshop, no presencial, surgem várias dúvidas que vocês devem estar aí rolando na cabeça também. Ah, e o sal grosso, e o sol, e a lua? Então, vamos por partes. O principal é passar em água corrente, tá? Passou em água corrente, você pode deixar secando no sol, você pode deixar uma noite recebendo a energia da lua, ou você pode simplesmente secar esse cristal com uma toalhinha, não tem problema nenhum. É você que vai colocar o poder energético nessa pedra, e essa pedra vai captar por ressonância. Não adianta, por exemplo, você lavar um cristal e deixar ele no sol ou deixar na lua sem nem saber o que ele está captando ali. O que ele está captando? É uma simpatia? É uma magia? Por que você está deixando esse cristal no sol? Porque ele está captando os raios solares. Que ressonância é essa, né? A lua, mesma coisa. Em que fase da lua você vai deixar esse cristal? Então você precisa entender esse processo, né? Você precisa entender esse procedimento. Por que você está seguindo essa ritualística de limpeza desse cristal? O mesmo acontece com o sal grosso. Então, o sal grosso, existe aí uma crença popular de que o sal grosso limpa. De fato, o sal grosso limpa, gente, só que ele limpa muito, né? A gente fala que o sal grosso, ele tira ele limpa tanto que ele chega a tirar o nosso escudo de proteção. E aí, dependendo de como você estiver, do ambiente que você vive, as pessoas com as quais você convive, além de ter limpado muito, vai deixar o seu campo completamente suscetível. Então, é preciso ter cuidado com o sal grosso. Também, eu sei por que eu estou usando, eu quero limpar um pouquinho do meu campo. Então, quando for colocar o cristal junto com o sal grosso, normalmente coloca-se sal grosso com água, né? Pinga uma linha essencial de lavanda, de menta, de gerânio, vai buscar o significado também terapêutico desses óleos essenciais para você usar ali e fazer com que esse ritual seja efetivo. Porque colocar o cristal no sal grosso, simplesmente por colocar porque disseram que é bom contra mal olhado, é um tiro no pé. Vocês não sabem a energia que vocês estão movimentando, e o sal grosso limpa demais. Então, cuidado com o sal grosso, tá? Nas consultorias que eu faço de Feng Shui, que eu vou nas casas, sempre tem um potinho de sal grosso com uma espada de São Jorge atrás da porta, ou então é um vidrinho com sal grosso, água e uma pedra escura. A gente já vai falar das pedras claras e escuras, uma pedra escura. Então, muitas vezes a pessoa põe aquilo ali, não sabe nem o que está movimentando, ela só quer se livrar do mal-olhado, mas ela não entende que está movimentando energia demais e que às vezes está deixando o campo mais aberto e mais suscetível do que protegido, tá bom? Isso eu falo bastante no workshop de Feng Shui. Vamos lá. Com que frequência eu devo limpar os meus cristais? Bom, existe uma frequência sim para você limpar os seus cristais, tá? Então assim, eu sempre sugiro que você limpe os cristais, que você manuseie esses cristais, tá? Porque às vezes a gente deixa lá os cristais num potinho, no cantinho, lá numa mesinha, no quarto, na sala, e a gente não mexe, né? A gente só deixa ali, juntando pó. Então, o legal é vocês sempre manusearem esses cristais. Você pode pegar na mão, pode fazer uma mini meditação, vai colocar entre as mãos, vai colocar uma música suave e vai ficar uns minutinhos ali segurando entre as mãos os cristais, ou o seu cristal, né, o seu predileto, enfim, para que você mantenha esse cristal ativo com o seu campo eletromagnético, tá? E limpar em água corrente é importante, né, porque a água carrega energia. Então, assim, cristais pessoais, sempre que você sentir necessidade, passa uma aguinha corrente. Aí não precisa marcar na agenda, não, olhou para eles, manuseou, fez essa dinâmica, né, da meditação, em seguida já passa na água corrente e deixa ali o seu cristalzinho. O importante é que vocês não esqueçam eles perdidos pela casa, enfeitando, tá? Sempre deixa ativo. Uso ornamental, que são as drusas, tá? Eu não tenho nenhuma aqui, tem lá no consultório só.
Mas as drusas, as arvorezinhas, aquela arvorezinha de cristal que eu mostrei para vocês na aula anterior, pode passar uma aguinha, um álcool, até um alquinho dá para passar, tá? Por quê? Porque junta pó, porque tá ali, tá. Normalmente quando tá ornamental, tá num lugar onde muitas pessoas circulam. Não é nem uma questão de manusear o cristal, tá? Mas é de circular no ambiente. Então, cristais, por exemplo, que eu indico para colocar na mesa do escritório, numa repartição que tem mais gente, tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas trabalhando. É sempre legal fazer essa limpeza. Pode até usar um alquinho para passar ali, além da água, tá? Uso terapêutico. Bom, se você é terapeuta como eu, acabei de falar ali há pouquinho, vai limpar sempre após cada atendimento, tá bom? Evitem guardar um cristal sem passar em água corrente depois de uso terapêutico, por causa das energias ali registradas, né? Foi feito um trabalho de limpeza de campo eletromagnético, foi movimentado informações de corpos sutis, então é importante passar na água corrente sim depois de cada atendimento. E vamos falar então sobre a ativação dos cristais, que é a programação de um cristal, tá? Às vezes a gente pensa que é super complicado, é difícil de fazer, mas é muito simples. Lembrem-se que o cristal trabalha com energia ampla, por ressonância de campo eletromagnético, está conversando com o seu campo eletromagnético. Então você consegue trazer para esse cristal a informação que você quer que seja trabalhada com as propriedades desse cristal. Eu vou pegar aqui como exemplo um cristal de quartzo verde, tá aqui, uma pedrinha rolada de quartzo verde, que é o cristal da cura, né? Os verdes, né? Os cristais verdes, as pedras verdes, normalmente tem essa linha conectada à Ordem de Santa Esmeralda, aos grandes mestres de cura, médicos, enfim. Então, é uma pedrinha de cura. Como que eu vou programar essa pedra? Você vai colocar entre as mãos. Você pode ter uma musiquinha ao fundo? Pode colocar, não tem problema nenhum, mas a ideia é que você entenda o que você está fazendo aqui. Então, você vai colocar esse cristalzinho entre as mãos, vai se concentrar, se conectar com essa pedra. Então, faz umas 3 ou 4 inspirações, inspira, solta o ar, sente a conexão do cristal com o seu campo. Você vai sentir isso entre as mãos. Quando você sente, você vai sentir normalmente os chakras, né? A gente tem um chakra na palma, bem no centro das mãos, das duas, a gente tem um chakra importante. E quando a gente faz esse posicionamento aqui do cristal, a gente vai sentir, vai se conectar, vai inspirar, soltar o ar, se concentra e coloca a sua intenção aqui, tá? É um cristal de cura, eu quero que esse cristal movimente a cura das minhas emoções. Eu estou numa fase, por exemplo, onde eu estou com muito medo. A gente está no mês de abril de 2020, estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, por exemplo, e eu tô com muito medo, eu tô sentindo um pânico, eu não sei dizer se é uma ansiedade, eu quero a cura para essas minhas emoções de bloqueio. Vai se concentrar, vai colocar essa energia e essa solicitação de estabilização nessas emoções e vai visualizar nesse cristal uma luz brilhante. Não precisa imaginar uma cor, porque essa cor vai vir à sua mente, confia nisso, tá? Só mentaliza e visualiza uma luz brilhante nesse cristal. Vai inspirar, vai soltar mais umas 3 ou 4 vezes, vai sentir a energia do cristal nas mãos, vai sentir o pulso de energia e pronto, está programado o seu cristal, tá? Eu posso fazer isso com todas as pedrinhas que eu tiver em casa? Pode, só que você vai usar esse cristal para cura. Então, por exemplo, esse aqui, né? Esse que eu fiz para essa cura emocional. É um cristal que, se eu tô nesse momento, se eu tô com essas emoções pulsantes, é um cristal que eu vou andar sempre comigo,
tá? Vai estar sempre pertinho de mim, eu vou colocar embaixo do travesseiro para eu dormir, porque ele está com uma especificação, ele está programado, tá? Você não é obrigado ou obrigada a programar todos os seus cristais, tá? Lembrem-se que cada cristal tem as suas propriedades específicas. Então você pode, por exemplo, se conectar aqui a esse quartzo azul, sabendo das propriedades dele e fazendo essa conexão de energia com as propriedades, ativando as propriedades desse cristal, sem necessariamente colocar algum tipo de programação aqui. E você vai usar esse cristal conforme as propriedades, tá? Isso aqui vai ficar, isso que eu acabei de falar vai ficar mais claro quando a gente falar das pedras claras ou escuras. E eu trouxe uma listinha para passar para vocês hoje de algumas pedras específicas que são cristais que a gente encontra com facilidade e que têm propriedades e funções bem interessantes que daí vocês vão poder anotar aí com vocês, tá? Antes de eu passar para vocês essa listinha de cristais de proteção, eu quero falar também sobre como guardar os seus cristais, tá? Porque uma pedrinha como essa, por exemplo, que a gente acabou de fazer a programação, se eu preciso, eu tô com esse processo emocional pulsante, se eu quero andar com essa pedra o tempo inteiro comigo, como que eu faço? Eu vou colocar dentro da blusa, eu vou pôr no bolso da calça? Não precisa, tá bom? Às vezes, o que é interessante é você ter aquele cristalzinho num pingente, que você possa fazer isso e você anda com o pingente. Mas não é uma obrigatoriedade. Então, como que eu ando com esse cristal? Você vai andar com ele dentro da sua bolsa, por exemplo? Dentro da carteira, se for um pequenininho? Enfim. Como que você protege? Como guardar o cristal, tá? A gente pode usar sacos de tecido, um lenço, tá? E se ele tiver... às vezes as pessoas usam aqueles saquinhos de veludo também, é comum, tá? Não tem problema, pode usar. Até um saquinho de feltro. O que eu não recomendo muito é aqueles saquinhos de tule, tá? Aqueles furadinhos. Então, de preferência, uma trama de tecido fechada para proteger o seu cristal, onde quer que ele esteja ali. Por quê? Olha que interessante, o cristal está movimentando o campo eletromagnético, tá? Então, dependendo da pedra que você tiver ali, se você deixar próxima ao seu celular, por exemplo, vai dar uma bugadinha aí no seu celular, experiência própria, tá bom? Então, proteja um cristalzinho quando ele estiver junto com outros itens, principalmente em bolsas, tá? Se os seus cristais estiverem, por exemplo, como eu falei, no pratinho lá, na prateleira, enfeitando, eu tenho aqui uma pedra bruta grandona que eu gosto de deixar enfeitando. Então, assim, é legal sempre ter um apoio, tá? Não deixar direto em cima de uma prateleira, de uma estante, mesmo põe um pratinho embaixo. E esse pratinho é legal que ele seja ou de metal ou de vidro, de preferência de cerâmica, tá? Cerâmica e vidro são os melhores materiais para vocês colocarem cristal. O metal vai depender do que está movimentando mais ali, né? Então, às vezes, você tem um pratinho de cobre, ou mesmo de prata. Então, vai ter que cuidar aí com metal, né? Alumínio vai estragar o seu alumínio aí com o tempo, com esse cristal em cima, tá bom? Vidro e cerâmica é interessante. E madeira, tomem cuidado com madeira, tá? Porque a madeira absorve, né, a energia. Então, quando vocês forem limpar, por exemplo, então eu tenho uma caixinha bem bonitinha, isso é bem comum naquelas lojinhas que vendem cristais, né, para lembranças, de virem vários cristais, uma caixinha linda de madeira, e a gente se encanta e compra. Não tem problema. O importante é que quando vocês forem limpar esses cristais, vocês também limpem a caixinha por dentro, de preferência com álcool, tá? Porque a madeira, ela absorve a energia, a informação energética fica na madeira, tá? Então, de preferência, suportes de cerâmica ou de vidro, quando for ornamental. Vamos falar sobre a listinha de cristais de proteção, mas antes de eu falar sobre elas, eu vou falar bem rapidamente sobre a questão das pedras claras ou escuras. Então, o que acontece? Uma variedade imensa de cristais, né? A gente já falou isso lá na primeira aula. Eu não sei o que é, eu tô numa loja, tem um monte de cristal. Qual é o princípio básico que você pode ter em mente? Os cristais de cores claras e fluidas
são cristais que vão movimentar de forma mais sutil a equalização e estabilização de campo eletromagnético. Cristais de cores escuras são mais intensos. Alguns são até mais densos. Por isso a gente toma um pouquinho mais de cuidado com as pedras escuras. Embora a gente acaba, quando está olhando, né, numa loja, enfim, de forma às vezes inconsciente, a gente sabe que a pedra, a gente compreende, né, que a pedra mais clara, ela tem um quê de ser mais suave e a pedra escura mais pesado. Não está totalmente errado, tá? Embora a gente tem pedras claras que fazem uma limpeza bem poderosa, né? Mas as pedras escuras, no geral, elas têm um quê dessa intensidade. Então a gente precisa cuidar com as suas características, com as suas propriedades e principalmente com como a gente programa essas pedras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pedrinha chamada ônix. Ela é escura, ela é preta, né? E aí o ônix, ele tem, numa literatura, quando a gente busca por curiosidade, né? A gente acha lá o ônix conectado com o signo de Escorpião, por exemplo. Então, eu sou de Escorpião, eu quero ter um pingente de ônix. E começo já aquele pingente ali pensando na conexão com o meu signo. Só que de repente eu comecei a não dormir direito, eu tô agitada, eu tô mais intensa, né? E aí eu tô achando que, primeiro que eu, às vezes, dependendo, eu não vou nem fazer uma conexão com a pedra. Mas eu entendo que aquela intensidade é minha característica, porque eu sou de Escorpião. Entendem isso? Então tenham cuidado, porque é uma pedra intensa, a sodalita também, tá? As pedras escuras, né? Não vou lembrar o nome dela. A turmalina negra, tá? Que é uma pedra de proteção bem intensa. E aí as pessoas usam de pingente, tá próximo ao chakra cardíaco. Então tenham cuidado. Não é que vocês não possam usar, mas entendam que se está perto de um chakra cardíaco, de um chakra laríngeo, a gente vai falar isso na quinta aula, eu vou trazer a questão dos chakras, mas vai ativar mais coisas, então deixa menos tempo, ao invés de ficar o dia inteiro com aquele pingente ali, fica um período do dia só e observa como você fica no seu dia a dia, tá bom? E às vezes as pessoas começam a ter insônia, dificuldade, nem se ligam que é do cristal, porque o foco de atenção ficou tanto na proteção daquela pedra. Então as pedras claras e escuras, elas têm essa particularidade. É claro que o interessante, o ideal é vocês procurarem o significado das pedras, óbvio, mas de uma maneira rápida para vocês terem uma percepção na hora de comprar, porque vocês vão se sentir atraído por pedras. Então pode ser que você se sinta super atraído por uma pedra escura belíssima ou então por uma pedra clarinha. Então, é legal também de ver isso dentro das questões metafísicas, por exemplo. Puxa, por que nesse momento eu me senti tão atraída por uma pedra escura, intensa? E é que aí vai tudo junto, né? Vocês vão buscar lá no significado através do processo intuitivo da escolha da pedra. Então, tá tudo junto e misturado. Então, anotem aí, vou falar algumas pedrinhas para vocês, que são os cristais que eu separei, cristais de proteção, tá? Fluorita, amazonita ou quartzo. E quando eu falo em quartzo, eu tô falando em todos os quartzos, tá? Rosa, verde, transparente, branco, azul, tá? Essas pedras, elas têm uma característica de neutralizar a neblina eletromagnética. Neblina eletromagnética é quando quando a gente está com o campo eletromagnético muito suscetível e com muita informação, porque a gente circula, né, entre as pessoas, a gente troca informações, energia, então às vezes tem tanta informação ali que a gente já não sabe mais o que é nosso, o que é do outro. Então essa neblina é você não enxergar, a gente não enxerga na neblina, né? É a mesma coisa. Então esses cristais neutralizam, por isso são cristais de proteção, tá? São cristais ótimos para vocês andarem com eles, justamente dentro da bolsa, pertinho de vocês, tá bom? O quartzo esfumaçado, ele lembra um quartzo fumê, tá? Não é uma pedra tão difícil de achar, não.
mas ele tem uma diferença entre o quartzo fumê. O quartzo fumê é nítido, ele é uma coisa meio acinzentada, ao mesmo tempo é um pouco transparente. O quartzo esfumaçado, ele parece bem cinza, um cinza mais fechado, tá? Absorve as energias negativas de todos os tipos. Drenagens energéticas, que são os vampiros energéticos, né? Seja no ambiente que a gente está ou no convívio. É uma pedra, é um cristal que eu indico bastante para escritórios, onde a gente divide o espaço com outras pessoas. Lembre-se que cada um tem o seu campo eletromagnético ali pulsante, né? Turquesa. Turquesa é uma pedra ótima para proteção pessoal e também para limpeza de ambientes. Então, ter uma turquesa na entrada de casa, por exemplo, é muito legal, é muito especial e já auxilia, vai limpar o ambiente, né, a entrada da sua casa, vai emitir essa energia por todo ali já a entrada e ela vai irradiando. E também quando as pessoas chegam na sua casa, elas já recebem um fluxo de energia ali da turquesa. Você também tá na rua, volta para casa, já faz uma bela limpeza ali no seu campo eletromagnético, tá? Labradorita é uma pedra que separa a sua energia dos pensamentos e sentimentos vindos dos outros. Olha só, dá vontade de ter todas, né? Mas eu trouxe algumas aqui porque elas são tranquilas de vocês encontrarem e vocês podem optar. Sair um pouquinho do tradicional, né? Que é o quartzo verde, rosa, transparente, branco, azul, citrino. Embora essas pedras sejam super poderosas. Turmalina negra. Desvia o mal olhado, protege também contra a neblina eletromagnética. Então a turmalina negra ela é praticamente um amuleto, né? É uma pedra que muita gente gosta de ter para proteção, então as pessoas andam. Qual que é o cuidado aqui com a turmalina negra? Ela é escurona, ela é bem escura. Então, assim, ela vai movimentar essa questão da neblina eletromagnética, vai proteger, mas como está o seu campo eletromagnético, né? Então, normalmente, quando é para fazer um amuletinho de proteção, para andar junto na bolsa, eu sempre faço monto um kitzinho de amuleto com uma turmalina negra e um quartzo rosa, por exemplo, para fazer uma equalização, porque a gente não tem como medir o nosso campo eletromagnético ali no dia a dia e das pessoas com as quais a gente convive, né? Sodalita. A sodalita é uma pedra que protege também contra a neblina eletromagnética. Âmbar protege o corpo etérico. E a selenita, que retira as energias espirituais para criar um espaço seguro e sagrado. A selenita é uma pedra muito especial, gente. Eu normalmente sugiro para as pessoas que estão nesse processo de busca, de expansão consciencial, de uma busca pela conexão com a sua essência, movimentando as questões de espiritualidade. A selenita é uma pedra ótima para ter consigo, tá? Ametista e quartzo rosa são pedras que não são só, eu trouxe as duas aqui porque elas não são só pedras que falam de amor, tá? Elas equalizam o campo eletromagnético de uma maneira a transmutar energias. Então são pedras muito especiais que vão além das energias de relacionamento afetivo, por exemplo. E aqui eu encerro essa terceira aula desse curso, desse workshop, na verdade, né, online sobre cristais. E nós nos vemos na próxima aula, onde eu vou falar de orgonites e vou trazer para vocês também uma receitinha de elixir de cristais. Até a próxima!